Tá. Pode começar? Pode. Bom, gente, vou apresentar então minha primeira revisão, que vai ser sobre choque cardiogênico. Esse não era o meu tema inicial, eu ia fazer sobre nefropatia por contraste, mas não era uma coisa que me gerava tanta angústia. E daí acho que no auge da minha ingenuidade e entusiasmo da R1, eu acabei escolhendo o choque cardiogênico. Eu devia ter desconfiado da cara que o Pedro fez quando eu falei que ia escolher isso. E como vocês podem imaginar, é um tema super complexo, bem extenso, e eu acabei optando por focar no tratamento farmacológico do choque por falência de ventrículo esquerdo. Então, o conceito de choque, né, ele é super antigo, ali de 1743, só depois de quase 200 anos que ele foi subdividido em 4 tipos, e daí aqui, choque cardiogênico era o paciente que chocava por uma doença primária do coração, só que ele foi negligenciado aí por bastante tempo. Na década de 50, começou a sair um pouco mais de estudo sobre esse assunto, e tudo estava correlacionado em pacientes pós-infartos. Os pacientes que infartavam, 20% deles chocavam, e dos que chocavam, 80% morriam. E o que eles faziam nessa época para tratar os pacientes? Era basicamente dar oxigênio, morfina, flebotomia. Dos pacientes que estavam congestos, eles davam digitálicos, quinidina, então não tem absolutamente nada a ver com o que a gente faz hoje em dia. E daí, entre os anos 50 e 60, eles começaram a ver que os pacientes que eles davam noradrenalina morriam um pouco menos do que quem não recebia vasopressor. Em 60, surgiram as UCOs, e isso não mudou nada a mortalidade do choque, mudou a mortalidade pós-infarto, porque eles tratavam as arritmias de formas mais precoces. E na década de 70, foi quando teve bem mais recurso que surgiu, então vasopressor, inotrópico, foi quando surgiu o balão. E o que aconteceu com esse tanto de novidade? Nada. A mortalidade continuou a mesma coisa por 20 anos. E a gente vê que aqui, nos anos 90, foi quando começou a reduzir a mortalidade. E o que aconteceu foi o Shock Trial, que foi um estudo que mostrou que nos pacientes que infartam, eu preciso tratar o infarto. Então, ou fazer angioplastia ou revascularização de urgência. E depois disso, não mudou muita coisa assim. Essa é uma corte animadora que fala que a mortalidade atual fica em torno de 30%, 40%, mas a realidade da maior parte dos lugares é aqui 40%, 50% ainda de mortalidade, que é praticamente a mesma coisa dos últimos 20 anos. E se a gente for parar para pensar, antes que a gente não fazia quase nada para os doentes, hoje que a gente tem esse tanto de recurso, seja para monitorizar, seja para tratar, a mortalidade ainda continua muito alta. E daí eu fiquei pensando, né, será que o choque cardiogênico é uma doença tão grave e não adianta muito o que a gente faça, ou a gente é tão ruim que tudo que a gente faz não muda o desfecho dos doentes? E foi com base nisso que eu estruturei a revisão. Então eu vou trazer um pouquinho de conceito geral, de monitorização e manejo, sempre focando no que impacta a mortalidade no choque. Então, com relação à definição de choque cardiogênico, lá nos anos 90, na época do Shock Trial, ela precisava ter critério hemodinâmico, então ele tinha o critério de PA, sinais de hipoperfusão, e aqui eles consideravam extremidade fria, débito urinário e frequência cardíaca, mas eu precisava de uma monitorização invasiva para conseguir falar que era um choque cardiogênico, definindo índice cardíaco menor que 2,2 e uma pressão de oclusão de artéria pulmonar maior ou igual a 15. E daí, com os estudos de Swan-Ganz, ele sendo cada vez menos usado, tiraram o critério hemodinâmico, ficou só o critério clínico e laboratorial. E a última definição que a gente tem é a definição da ESC, de 2020, que fala que o choque cardiogênico acontece quando tem uma sistólica menor do que 90, com a volemia otimizada, associada aos sinais clínicos e laboratoriais de hipoperfusão orgânica, e claro que tudo isso que acontece por conta de uma disfunção cardíaca. E vocês podem ter reparado que até agora eu só falei de infarto. O que a gente tinha de estudo até então do porquê que os pacientes tinham choque cardiogênico era tudo relacionado ao contexto do infarto. Só que com todos os estudos que saíram depois, os pacientes que infartavam chocavam menos. Então, antes o que 20% chocava, hoje é menos de 5%. E daí a etiologia do choque foi mudando, e a gente começou a ver estudos sobre a etiologia disso. Então, essa é uma corte dos Estados Unidos e do Canadá, para a gente ver justamente essa diferença, que antes
o que era 80%, o que o infarto representava 80% no choque cardiogênico, hoje em dia fica aqui em torno de 30%, e a gente tem outras etiologias que são importantes, e eu queria destacar aqui A e C descompensado. Essa é uma corte dos Estados Unidos, se eu não me engano, eu não encontrei dado brasileiro, com cortes maiores assim, mas para mostrar que a IC descompensada está ganhando um papel importante nesse contexto. Daí a gente já tem o primeiro problema do choque cardiogênico. A gente tem uma doença que tem várias etiologias, com histórias naturais diferentes, e que talvez tratá-las todas da mesma forma não vou conseguir chegar num resultado adequado para todas. E além disso, o próprio choque é uma doença muito heterogênea. Então eu posso encontrar o paciente desde a fase aqui do pré-choque, que ele já tem sinais de hipoperfusão, mas que ele está conseguindo se compensar, até o momento que ele tem um choque refratário, com hipoperfusão grave e disfunção de múltiplos órgãos. Então, para a gente conseguir estudar as intervenções que a gente faz, a gente precisa ter alguma classificação para deixar os grupos mais parecidos entre si. E a primeira classificação que teve foi em 2005, então é super recente, foi a classificação de Intermax, que na verdade não é uma classificação de choque cardiogênico. Essa classificação, ela foi desenvolvida para pacientes com IC no ambulatório, que tinham fração de ejeção reduzida, eram muito sintomáticos, apesar de já estar com o tratamento todo otimizado, e eles criaram essa classificação para indicar dispositivo de assistência ventricular. E a gente acabou extrapolando essa classificação para o choque. E ela funciona de 7 até 1, quanto menor o número, pior é o paciente. Aqui até o Intermax 4, é o paciente que não vai chegar para a gente. E são esses 3 grupos que nos interessam mais. O Intermax 3 é o paciente dependente de inotrópico. O Intermax 2 é o paciente que, apesar das minhas intervenções, continua piorando. E o Intermax 1 é o choque cardiogênico refratário. Mas a gente precisava de uma classificação que, de fato, fosse de choque cardiogênico. E daí surgiu, em 2019, a classificação de SCAI, que foi validada para esse perfil de pacientes. E daí ela funciona de A até E. O A é o paciente, por exemplo, que infartou, mas que não está chocado, ele só tem risco de evoluir para choque. O B é o paciente que até tem sinais de hipotensão e hipoperfusão, mas ele está se compensando ainda. O C é o choque cardiogênico clássico. O D é o paciente que, apesar das minhas medidas, inclusive com balão, ele está piorando. E o E é o paciente com colapso iminente, que eu tenho muito pouco tempo para intervir, ou até pacientes que estão parados em CPR. E isso vai ter a correlação com a classificação de Intermax, né? Então, o SCAI seria o Intermax 1, o D, o Intermax 2 e o C, o Intermax 3. E eles avaliaram essa classificação e viram que realmente ela faz sentido, ela foi validada para o choque cardiogênico. Se a gente olhar aqui, conforme mais avançado é o meu estágio de SCAI, maior vai ser a mortalidade. E se a gente olhar aqui, o SCAI-E, ele tem uma mortalidade de quase 70%, que é praticamente a mesma mortalidade lá da década de 50. E além disso, eles trazem o modificador dos pacientes que têm choque cardiogênico no contexto de pós-parada. E eles fizeram isso porque, mesmo pegando pacientes entre o mesmo estágio de SCAI, os pacientes que estão em vermelho, que internaram por conta de uma parada, eles têm uma mortalidade mais alta do que quem não teve esse evento. E além disso, tem a classificação que todo mundo já conhece, que também é uma classificação que vem do contexto de infarto, que vai avaliar o status volêmico e a perfusão periférica. E daí, quanto mais congesto o meu paciente, pior a mortalidade, quanto mais frio, mais sinais de baixo débito, pior vai ser a mortalidade também. E daí aqui eu vou passar um pouquinho sobre como que a gente vai avaliar esses pacientes. E claro que a gente vai ter a avaliação lato sensu, né? A gente vai fazer a avaliação de volemia, avaliar micro, macro, hemodinâmica e procurar sinais de disfunção orgânica. Mas o que eu quis trazer nessa parte específica de monitorização é quais os parâmetros que a gente consegue avaliar que tem correlação com mortalidade. E daí, começando por coisas pouco invasivas, né? O lactato, que é um exame fácil, barato, tem praticamente em todo lugar. Ele é um marcador de hipoperfusão, a gente teve até a revisão da Lari sobre isso, mas será que no choque cardiogênico ele tem alguma validade pensando em mortalidade? E daí, já tinha esse estudo ali em 2019 que mostrava que pacientes com lactato maior do que 4
tinham uma chance de morrer maior do que quem tinha lactatos mais baixo, isso independente do jeito que eles analisavam. Mas qual lactato que a gente tem que usar, né? O lactato da admissão, o clearance de lactato, um lactato depois de quantas horas? E daí veio esse estudo, que foi um estudo em pacientes infartados. Eles pegaram o lactato da admissão, o lactato depois de 8 horas e o clearance de lactato. E o que eles viram é que realmente quem tem um lactato mais alto morre mais. Só que entre esses três valores, o que tem maior associação com mortalidade é o lactato depois de 8 horas. Mas isso aqui em pacientes pós-infarto. E nos pacientes com IC descompensado, será que a gente pode extrapolar esse conceito também? Daí tem esse estudo, que foi um estudo observacional também em pacientes com IC, que eles compararam pacientes com lactato menor ou maior do que 2, com desfecho composto que levava em consideração morte, dependência de inotrópico, transplante cardíaco ou algum suporte mecânico de longa duração. E aqui a gente vê que as curvas não são tão bonitinhas quanto ali no infarto. A gente tem alguns momentos que as curvas se cruzam. E, além disso, eles compararam o valor do lactato com parâmetros de monitorização invasiva. Então, eles pegaram esses pacientes que foram submetidos a um CAD direito, ou que tinham um Swan-Ganz, e compararam com o valor de lactato. Então, pegando essa curva como exemplo, essa linha é o lactato de 2, então, na parte de baixo, seriam os pacientes que têm um lactato normal, e na parte de cima, um lactato alterado. E aqui na parte branca, os pacientes que têm o parâmetro normal. Se a gente for, então, analisar só essas partes cinzas, que são os pacientes que têm um lactato normal, mas uma hemodinâmica alterada, a gente vê que praticamente metade dos pacientes estão para cada lado. Então, talvez, na população de ser descompensada, o lactato não vai poder ser utilizado de uma forma tão boa quanto nos pacientes infartados, e a gente não vai conseguir usar isso como um marcador isolado. E daí, pensando no eco, né? O eco é óbvio que a análise qualitativa dele vai ser super útil, principalmente pensando em diagnóstico etiológico do choque, mas o que a gente tem que avaliar no eco pensando em análise quantitativa? Eu achei esse estudo bem legal, que foi um estudo bem grande de uma UTI cardiológica, que pegou mais de 5.000 pacientes, e eles tinham pacientes chocados. Como era uma UTI cardiológica, a maior parte dos diagnósticos realmente eram doenças cardíacas, infarto e IC principalmente, mas tinha um pouco de sepse e pós-parada, e eles contemplavam todos os estágios de choque. A maior parte eram pacientes que não estavam chocados de fato, eram SCAIA, mas ia até pacientes com choque refratário. E o que eles encontraram é o que é intuitivo, né? Os pacientes, conforme o SCAI mais alto, maior a mortalidade, que a gente já sabia, mas mesmo entre os pacientes no mesmo grupo, quanto pior a fração de ejeção ou pior o volume sistólico, maior seria a mortalidade. E o que eles fizeram foi pegar esses parâmetros do eco e ver o que tinha mais correlação com mortalidade. O que eles viram numa primeira análise é que todos tinham correlação, tirando o índice cardíaco, e daí eles fizeram uma análise multivariada com outros parâmetros do eco, e eles encontraram que os pacientes que tinham volume sistólico menor do que 35, eles tinham 2 vezes maior chance de morrer, e quem tinha uma relação E sobre E' maior do que 15 tinha 50% mais chance de morrer. E daí isso aqui me fez parar para pensar se a gente não deveria avaliar mais os pacientes com relação à função diastólica. Eu não sei como vocês fazem, mas eu não tenho por hábito avaliar isso de rotina. E se não teria algum parâmetro que eu conseguiria identificar os pacientes antes de eles estarem muito graves. Então, eu não quero que o meu paciente chegue no SCAI, saiba que ele não tem uma função diastólica boa, que não está conseguindo lidar com o volume para eu tomar alguma conduta. Eu quero chegar antes. E eu vou falar que eu não tenho essa resposta para dar para vocês. Mas o eco, ele é bom, a gente consegue confiar nele, só que dá um trabalho, né? E a gente tem uns monitores que facilitam a vida, que já traz o valor do débito cardíaco ali na tela. Só que a grande questão é que todos esses dispositivos, eles não foram validados em choque cardiogênico, então a gente não pode usar o valor de débito cardíaco só desses dispositivos como um parâmetro isolado. A gente precisaria combinar com outras coisas, e talvez o valor evolutivo tenha mais significado do que
o valor absoluto que está ali na tela. E daí a gente passa para o Swan-Ganz, que é polêmico, mas ele traz alguns benefícios adicionais de monitorização hemodinâmica invasiva. Ele é o único dispositivo que vai trazer avaliação de câmara direita e é um método padrão ouro para avaliar débito cardíaco. Só que o grande problema do Swan-Ganz é que antes todo mundo que chocava ganhava um Swan-Ganz, e daí saíram uns estudos grandes lá, o Escape Trial, o Pac-Man, que mostraram que passar Swan-Ganz em todo mundo era pior. E daí o que aconteceu é que o Swan-Ganz foi rejeitado aí por muito tempo, só que o detalhe é que esses estudos não incluíam pacientes com choque cardiogênico. E daí, nos últimos anos, o Swan-Ganz vem ganhando mais destaque. Óbvio que eu não quero que vocês leiam essa tabela, mas só para vocês terem uma ideia de que já tinha vários estudos observacionais que tinham resultados relativamente consistentes de que passar um Swan-Ganz poderia ser benéfico. E daí, em 2020, saiu esse estudo observacional, foi grande, foi mais de 1.000 pacientes, e o que eles fizeram? Eles pegaram os pacientes que não tinham monitorização invasiva, os pacientes que tinham monitorização com Swan-Ganz, mas não precisava ter todos os parâmetros, e os pacientes que tinham todos esses parâmetros e incluía avaliação de câmara direita, de pressão de átrio direito. O que eles encontraram que foi relacionado a uma menor mortalidade. Isso foi ainda mais importante quando a gente olhava pacientes mais graves. Então, se a gente pegar aqui o paciente num SCAIE, se a gente tiver a diferença de quem não teve monitorização invasiva, de quem teve Swan-Ganz, a diferença aí é de quase 20%. Então, atualmente, o que a gente tem de evidência para usar o Swan-Ganz? Só para transplante cardíaco. E o que eu peguei para mim, assim, de tudo que eu li, foi bem parecido com o que a AHA trouxe de recomendação em 2020, de quando indicar o Swan-Ganz. E não me contentar com o monitor não invasivo. Seria naqueles pacientes com doença crash and burn, então na primeira hora de estabilização eu não consegui estabilizar. Nos pacientes que, apesar de eu ter conseguido melhorar a macrohemodinâmica, ele ainda tem muitos sinais de hipoperfusão tecidual. E nos pacientes que eu precisei indicar um suporte mecânico. Daí, passando para o manejo propriamente dito do choque, o que a gente precisa fazer na avaliação desses doentes? Então, só para deixar reforçado até os fluxogramas que as diretrizes trazem, que uma das primeiras coisas que a gente tem que se atentar é na causa do choque. Porque o que a gente viu até agora é que o que muda a mortalidade, principalmente, é tratar a causa básica. E sempre está relacionado com infarto. Então, para os pacientes que estão infartados, eu vou ter que mandar para um CAT e revascularizar esses pacientes de forma urgencial, seja por cirurgia, seja por angioplastia, e procurar avaliação mecânica, porque se tiver, eu vou precisar tratar também. Naqueles pacientes que não estão infartados, eu vou ter que pesquisar outras etiologias. E daí o que eu preciso fazer é tratar de acordo com a etiologia. Se tiver uma arritmia, eu vou tratar a arritmia, e se eu tiver condições que não tem um tratamento específico, eu vou dar suporte até que isso melhore. E daí, passando dessa parte, a gente vai, de fato, para a avaliação clínica hemodinâmica. E tudo que a gente vai fazer aqui é querer otimizar a relação DO2-VO2. E como que a gente vai fazer isso? Avaliando 3 pontos principais, né? Pré-carga, pós-carga e contratilidade. E eu vou discutir esses 4 tópicos com vocês. Eu não vou falar aqui sobre fisiopatologia do choque, porque tem uma aula da Lívia que sabe disso 1 milhão de vezes mais do que eu, uma aula ótima que está no canal. Então, eu achei que seria mais proveitoso a gente discutir algumas outras coisas. E com relação aos fluidos, então, não vou falar disso. Mas só para vocês saberem que 1/3 dos pacientes com choque cardiogênico que parecem estar euvolêmicos são fluido-responsivos, então a gente precisa fazer essa avaliação. E dos pacientes que estão congestos, a gente vai ter que tirar volume. E a ideia é ser um pouco mais agressivo em tirar esse volume, que eles fiquem menos sintomáticos em até 24 horas. E tudo isso vem mais de estudos de ser descompensado do que de choque propriamente dito. Vamos para o que interessa mais, né? Inotrópico e vasopressor. Então, com relação ao inotrópico, a gente tem esses 3 principais aqui no Brasil. A Dobuta, que foi o primeiro inotrópico que surgiu lá na década de 70. É prática, é barata, a gente sabe, tem mais mão de usar. E ela age aqui através de receptor beta-adrenérgico.
Depois de um tempo, poucos anos depois do surgimento da dobuta, surge o milrinone, que age de um jeito diferente, ele é um inibidor da fosfodiesterase, vai diminuir a transformação aqui do AMP cíclico, ativar mais proteína quinase, aumentar o influxo de cálcio e gerar contração celular. E ele tem um efeito vasodilatador mais potente do que a dobuta e uma meia-vida mais longa. A dobuta tem uma meia-vida de 2 a 5 minutos, o milrinone tem uma meia-vida de 2 horas. Qual seria superior entre esses dois? O único estudo que a gente tem RCT mesmo, comparando as duas drogas, é o DOREME, que saiu em 2021. Foi um RCT que pegou 192 pacientes com choque cardiogênico e randomizou para os dois grupos, milrinone e dobuta, e avaliou um desfecho composto primário de mortalidade, AVC, AIT, evento cardiovascular ou renal. E o que eles encontraram é que não teve diferença entre as duas drogas. As curvas até parece que elas se abrem aqui no final, mas se a gente avaliar o número, não teve significado estatístico. Mas, parando para pensar que a dobuta, ela age em receptor beta-adrenérgico, será que nos pacientes que usam beta-block e que tem uma parcela cardiopata importante que usa essa medicação, será que a dobuta é pior nesse subgrupo de pacientes? E daí fizeram uma subanálise do DOREME para tentar ver como que isso se comportava. E o que eles viram é que os pacientes que usavam beta-block não teve diferença no desfecho composto primário, que foi o mesmo do estudo principal, mas avaliando as curvas de mortalidade e parada, parece que o beta-block teve até um efeito protetor. E pensando em estabilização, quem usava beta-block não teve diferença em frequência cardíaca, pressão, usou a mesma quantidade de inotrópico e vasopressor, e também não teve diferença pensando nos parâmetros hemodinâmicos. E mesmo se a gente quiser comparar milrinone com dobuta, também não teve diferença. Então, parece que faz sentido a gente usar realmente a dobuta como a droga de escolha aí para a maior parte dos pacientes. Daí, de mais moderno, a gente tem o levosimendan, que começou a ser usado só no início dos anos 2000, que ele, na verdade, tem um mecanismo de ação diferente, ele é um sensibilizador de cálcio, ele tem uma ação vasodilatadora também potente, e ele tem um dos metabólicos que tem uma meia-vida bem longa. Então, esse pode ser um problema quando a gente está falando de um paciente instável. E, trazendo esse contexto do beta-block, já que ele não depende de influxo de cálcio e nem de receptor beta-adrenérgico, será que o levosimendan é melhor do que a dobuta nesses pacientes? E daí, tem esse estudo em porcos, eles intoxicaram os porquinhos com propanolol, e dividiram em 3 grupos. Para um, eles deram levosimendan, para outro, dobuta, e para o terceiro, eles deram placebo. E o que eles viram é que todo mundo sobreviveu, em quem recebeu o levosimendan, e no grupo dobuta e placebo, a maior parte morreu. Daí começaram a fazer análises de outros estudos. Esse é o LIDO e o SURVIVE, que são estudos de paciente com IC descompensada. E o que eles viram é que os pacientes com levosimendan, que usavam beta-block e recebiam levosimendan, eles tinham melhor resposta. E mesmo entre os pacientes que recebiam o levosimendan, ele era superior em quem usava beta-block. No SURVIVE também teve um resultado que favoreceu o grupo levosimendan, principalmente aqui nos 5 primeiros dias. Isso, então, nos pacientes com IC descompensada. No choque cardiogênico em si, eu trouxe direto a meta-análise da Cochrane, que fala que os pacientes com choque cardiogênico até têm uma tendência do levosimendan ser melhor, pensando em melhor hemodinâmica, apesar de serem estudos bem heterogêneos, mas não tem diferença pensando em mortalidade. Então, até o momento, a gente não tem evidência para usar o levosimendan no choque cardiogênico. Tem um estudo que está correndo, que vai, talvez, responder essa pergunta de associação de inotrópicos. Quando a dobuta não estiver dando conta, eles vão randomizar pacientes que estão usando dobuta e nora e que não estão estabilizados com essas duas drogas, para receber placebo ou levosimendan e avaliar a mortalidade nisso. Então, talvez daqui a alguns anos a gente tenha uma resposta adicional nesse sentido. E eu não sei vocês, mas eu sempre fico na dúvida em pacientes que estão meio limítrofes de começar inotrópico ou vasodilatar. Porque, por um lado, se eu der inotrópico, eu vou estar melhorando a hemodinâmica do doente, só que eu estou aumentando o consumo de oxigênio e eu quero melhorar minha relação DO2-VO2.
E se eu vasodilatar, eu reduzo o consumo de O2, vou reduzir pós-carga e posso melhorar, inclusive, o débito cardíaco. E não tem nenhum estudo que compare essas duas estratégias diretamente, mas tem alguns estudos que talvez a gente consiga tirar alguma informação para tentar ajudar a gente a tomar essa decisão. Daí tem esse estudo que pegou pacientes com IC avançada na UTI, tinham sinais de baixo débito, de congestão, e avaliou quem tinha recebido vasodilatação e quem não tinha. E dos pacientes que receberam vasodilatação, e aqui foi niprid, principalmente, eles tiveram mais dias livres de mortalidade e de transplante cardíaco, então parece que vasodilatar é bom. Tem esse estudo observacional, que é bem maior, ele pegou mais de 4.000 pacientes, e diferente daquele, ele incluiu pacientes com choque cardiogênico, e eles também acharam resultados positivos. E até nos pacientes que têm uma pressão sistólica mais baixa, ali, menor do que 100, vasodilatar era melhor do que dar só diurético isolado. A gente vai trazer na parte de vasopressor quanto vasodilatar, quais seriam as metas de pressão, mas pensando na transição de vasodilatação, uma outra pergunta que eu tenho é com que sede ao pote que a gente tem que ir. Se eu for muito rápido, talvez eu faça mais lesão renal, se eu for muito devagar, eu vou prolongar a internação e, às vezes, aumentar complicações relacionadas à internação. Não tem estudo que vê isso diretamente também, só que aquele que eu mostrei do Niprint em pacientes com IC, eles tinham um protocolo meio fast track aí para ir transicionando o vasodilatador EV para o vasodilatador VO. O que eles faziam? Eles escolhiam o vasodilatador a critério do médico, e daí eles davam uma dose, se o paciente tolerasse nas primeiras 2 horas, ele dobrava a dose, e daí, a depender da droga, a cada 6 ou 8 horas, ele ia dobrando a dose até o paciente chegar na dose máxima tolerada. E apesar de ser mais agressiva, essa estratégia, não teve diferença aqui em incidência de lesão renal aguda e nem de hipotensão grave. Mas tem aqueles pacientes que eu não vou ter dúvida se eu vou vasodilatar ou vou dar inotrópico, porque eles estão muito potentes e eu vou precisar de vasopressor. E daí eu vou pensar em qual é o melhor vasopressor para dar para esses doentes. Daí, pensando na comparação de nora com dopamina, que a dopa era uma droga que foi muito usada no choque cardiogênico, saiu o SOAP-2, que foi um estudo de choque em geral, mas olhando o subgrupo de choque cardiogênico, parecia que a nora tinha uma tendência a ir melhor do que a dopamina. E pegando essa meta-análise do Prisma, também comparando nora com dopamina, quem recebia aqui a coluna da dopamina tinha maior mortalidade em 28 dias e maior arritmia. Então, se eu tiver que escolher uma dessas duas drogas, eu vou acabar escolhendo a nora. E nora e epinefrina, que também tem até uma ação inotrópica. O primeiro estudo que saiu foi em 2011, foi um estudo piloto. Eles pegaram pacientes que estavam recebendo dobuta e dopamina e randomizaram para epinefrina ou noradrenalina. Quem caiu no grupo epinefrina, eles tiraram a dobuta, e nos pacientes que caíram com nora, eles mantiveram dopa, dobuta e nora. E o que eles viram é que, assim, para controlar pressão e aumentar o débito cardíaco, não teve diferença. Só que quem recebia adrenalina, que é essa curva aqui de cima, tinha maior frequência cardíaca, maior lactato e uma diurese pior. E daí vem esse outro estudo um pouco depois, em 2018, fazendo a mesma comparação, e eles encontraram resultados parecidos em pacientes pós-infarto. Eles viram que para controle de PA, débito cardíaco, não tinha muita diferença, mas era muito pior o controle metabólico, eles ficavam mais taquicárdicos, com mais acidose, e esse estudo precisou ser interrompido precocemente, porque ele teve muito mais choque refratário no grupo que usou adrenalina. E daí, pegando os dados desse estudo e com outros estudos observacionais que tinham saído, no mesmo ano saiu essa meta-análise, que confirmou que eles já tinham, o que a gente já tinha de dado, que a adrenalina aumentou bastante a mortalidade nessa população. Então, o que a gente tem até o momento é de evitar o uso de adrenalina no choque cardiogênico. E pensando na vaso, eu não vou trazer os dados, não vai ficar muito grande, mas o resumo é que não tem nenhum estudo que avalie a vasopressina
em choque cardiogênico, tem um ou outro estudo observacional que fala que a vaso vai melhor nos pacientes que têm hipotensão induzida por milrinone. Então, não é algo que eu vou entrar em mais detalhes, a gente pode discutir depois. Então, com o que a gente tem de dado até agora, parece que faz sentido que a Nora e a Dobuta sejam as nossas primeiras escolhas. E quando elas não estiverem dando conta do recado, então, quando eu estiver precisando associar mais de um neutrópico ou associar mais de um vasopressor, é o momento de indicar assistência mecânica, que também eu não vou entrar em detalhe, porque eu acho que esse assunto merece só uma revisão. Mas falando... só uma coisa, né? O suporte mecânico, só lembrar que ele vai ser sempre uma ponte para alguma coisa. Ponte para melhora, para o transplante, para um dispositivo mais permanente, ou uma ponte para decisão. Mas pensando, eu falei de vasodilatar ou de subir a PA, né? Quais vão ser os meus alvos? Da onde que a gente tirou as metas que a gente usa no dia a dia? Se a gente for para pensar, se eu deixar uma paciente com uma pressão muito alta, talvez eu aumente a pós-carga e piore o trabalho cardíaco. Se eu deixar a pressão muito baixa, eu vou diminuir perfusão cerebral, piorar, às vezes, hipoperfusão, piorar a função renal e aumentar, inclusive, translocação bacteriana. E eu vou falar para vocês que as diretrizes não ajudam muito a gente. O guideline de 2017 e 2022 da ARRA não traz recomendação de PA. Esse guideline de choque cardiogênico depois de infarto traz uma recomendação de que talvez a gente não precise manter uma média maior do que 65, e o guideline de 2021 só fala que com pacientes com uma sistólica maior do que 110, que eu deveria considerar vasodilatar. Então, da onde que a gente tirou os conceitos de meta de pressão arterial? Isso vem muito do choque séptico e um pouco do choque hemorrágico. Tem o sepsis-PAN, o Trial 65, que viu que a gente ser mais permissivo em hipotensão não piorava desfecho. Mas pensando na literatura para choque cardiogênico mesmo, as únicas coisas que eu consegui achar foram estudos observacionais. Tem esse estudo que foi relativamente grande, com 1.000 pacientes com choque cardiogênico, e eles acharam uma relação inversa de PA e mortalidade. Então, os pacientes que ficavam com uma média menor do que 60 tinham mortalidade mais alta do que os pacientes que tinham médias maiores. E é intuitivo que eles encontraram que quem tinha pressões mais baixas tinha mais lesão renal aguda e lesões renais agudas mais graves, e tinha maior número de disfunção orgânica. Mas será que é igual para os pacientes que infartam e para os pacientes que têm IC e talvez ambulatorialmente, quando eles estão compensados, já vivem um regime de pressão mais baixa? Se a gente olhar essas duas curvas, elas têm um comportamento relativamente parecido, então quanto menor a pressão, maior a mortalidade, mas parece que a curva dos pacientes com IC, ela é menos inclinada do que no infarto, então talvez eles tolerem um pouco melhor pressões mais baixas, e se eu subir mais a pressão, daí a curva também começa a voltar, a curva de mortalidade começa a voltar a subir. E daí tem essa outra subanálise do Doremi, que é aquele mesmo estudo de Dobuta e Milrinone, que comparou o comportamento da pressão em menor do que 70 e maior do que 70 nos dois grupos. E o que eles encontraram é que no mesmo desfecho primário do estudo principal, que era esse desfecho composto, quem tinha a pressão mais alta, que é aqui em azul, tinha melhores resultados e tinha creatininas mais baixas. O que esse estudo trouxe de mais diferente dos outros é que quem tinha pressões mais baixas usou muito mais vasopressor do que quem tinha pressão mais alta e precisou usar doses ainda maiores. E daí isso me fez parar para pensar se a pressão baixa não é só um marcador de mortalidade, ou se a gente deixando o paciente tolerando uma hipotensão, a gente está piorando o desfecho dele. E eu não sei a resposta, talvez vocês consigam me ajudar. Mas beleza, né? Eu falei tudo isso. O que a gente faz de um jeito mais prático? Então, pegando um paciente com choque cardiogênico, a gente vai avaliar pré-carga, pós-carga e contratilidade. Eu trouxe a diretriz, que é de IC, mas que me pareceu um resumo razoável de todos os estudos que eu encontrei. A gente vai tratar a causa de base, e daí
esses dois grupos talvez não gerem tanta dúvida, né? Paciente que não está hipotenso e que tem sinais de congestão, eu vou precisar vasodilatar e tirar volume, acho que até aqui tudo bem. E no outro extremo, os pacientes que estão hipotensos, se ele não tem muito sinal de hipoperfusão, talvez eu preciso primeiro repor volume e suspender as medicações ambulatoriais. E naqueles pacientes que estão frio e congesto, eu vou ter que avaliar a volemia, dar inotrópico e dar vasopressor, porque ele tem uma pressão tão baixa que eu nem vou ter dúvida sobre inotrópico ou vasodilatação. Acho que talvez o que gere mais dúvida e é o que mais me angustia é esse meio do caminho. Então, nos pacientes que têm uma sistólica entre 85 e 110, se ele só está congesto, mas não tem muito sinal de hipoperfusão, eu posso começar só vasodilatando e mantendo até as medicações ambulatoriais no primeiro momento. E nos pacientes que têm essa pressão mais limítrofe e já tem sinais de hipoperfusão, talvez seja aquele paciente que eu tenha que entrar com inotrópico e vasodilatar também. Então, assim, de conclusão, o que eu queria deixar de mensagem para vocês? Que o choque cardiogênico é uma doença muito heterogênea, e heterogênea tanto na apresentação quanto na etiologia, e ainda tem uma mortalidade muito alta, apesar de a gente ter muita mais coisa para fazer por eles do que a gente tinha lá na década de 50. Que boa parte do que a gente faz vem de estudos observacionais, e a gente tem pouca evidência forte sobre isso, e foi algo que me surpreendeu, porque eu achava que um tema complexo assim teria mais estudos relacionados. Com relação à monitorização, que nos pacientes menos graves e que eu consigo estabilizar logo, uma monitorização não invasiva talvez seja suficiente, mas naqueles pacientes que eu estou em dúvida ou que estão piorando a despeito das minhas medidas, eu preciso ser mais invasiva na monitorização. E que o arroz com feijão talvez seja o que menos atrapalhe os pacientes, então a dobutanol acho que vai continuar sendo a minha primeira escolha, pensando nesses pacientes com falência de ventrículo esquerdo. E é isso. Dúvidas? Além das minhas? Eu não sei se chegou a ler sobre, mas uma das monitorizações que, por exemplo, no INCOR eles usam muito, com extrema frequência, e que é muito determinante nas condutas que eles usam, é a saturação venosa central, além do lactato. Eu não sei se você, assim como no lactato, chegou a ver alguma coisa sobre isso, de assim, a acurácia, de qual que é o prognóstico, de acordo com saturação venosa central, nesse grupo de pacientes especificamente. Eu não vi, para ser bem sincera, porque não era uma dúvida que eu tinha, assim, a minha principal ideia dessa parte de monitorização é ver se eu podia confiar no meu eco, principalmente pensando em variação de débito cardíaco, ou se eu precisava realmente de algum outro dispositivo. Então, eu não foquei muito nessas partes. O que eu vi é que é um marcador de hipoperfusão, mas eu não procurei o quão acurado ele é na prática. Não sei se tem alguma coisa para acrescentar. Acho que a gente tende a extrapolar muito o que a gente aprendeu em sepsis, né, para cardiologia. O entendimento geral é que se comporta um pouco diferente, né? Eu acho que é uma ferramenta possível de utilização, mas de novo, não dá para a gente querer normalizar ela, né? Eu acho que tem que tentar entender até onde dá para chegar e talvez dê para ajudar isso. Mas quando você tem o eco em si, o eco já te dá a informação que você quer com a SVO2, né? Se você está tentando medir o débito, né, Douglas? Acho que esse CO2 vai dar a ideia de adequação entre oferta e consumo global de oxigênio, mas se você vai lá ver no eco que está um débito cardíaco super baixo, você já vai ter essa informação antes, entendeu? Então, ao otimizar o débito, você vai acabar vendo uma melhora no SVO2. Então, são variáveis, no fim, um pouco relacionadas, mas daria uma ideia melhor do que está acontecendo na periferia, né? Mas acho que não tem grandes dados. E a questão do lactato ali, que você mostrou, eu acho que tem duas interpretações que você pode fazer. Uma interpretação é falar assim, o lactato não identifica todo mundo que está com um débito baixo, mas a outra, o débito baixo não identifica todo mundo que está com hipoperfusão. Depende de como você vai interpretar, né, o lactato nesse cenário, né. E quando você vai ver como marcador de gravidade, o lactato, ele é um marcador muito forte.
né? Talvez mais do que próprio o índice cardíaco baixo em si, entendeu? Então, isso é a tendência nossa de acreditar que é mais importante a perfusão que eu estou conseguindo do que o valor da macrohemodinâmica que eu tenho naquele momento, né? Você pode ter um paciente com índice cardíaco lá de 1,7, 1,6, que em teoria é baixo, e o lactato ainda não subiu. Então, isso é melhor do que o paciente que está com lactato de 10, né? Entendeu? Então, acho que esse é o... Depende de como você olha para aquilo, né? Bom, acho que aqui tem muita coisa para discutir. Acho que você trouxe ficou muito legal sua aula, acho bem dinâmica, tá? Ficou legal de acompanhar. E as dúvidas que você tem são as dúvidas que muitas da literatura tem mesmo, né? Você trouxe. Eu acho que o primeiro ponto principal é que a maioria desses estudos observacionais aí, eles não usaram modelos causais adequados para responder a pergunta. Eles botaram uma análise multivariada lá do que sai pior, entendeu? E essa última análise que você mostrou do arritmia é bem claro. Então, o paciente, ele estava hipotenso, ele recebeu mais drogas ativas e continuou hipotenso. Então, não é a pressão baixa que fez mal para ele ficou com a pressão baixa porque estava ruim. Não dá para a gente interpretar de outra forma, né? Para você ver se o alvo de pressão teria algum efeito, né? Tá? E esse caso, aproveitando, acho que o que a gente tem de ECMO-VA, na ECMO-VA, muitas vezes a hora que você canula o paciente que está lá com índice super baixo e canula para aumentar o fluxo, você tolera pressões baixas mesmo, deixa 50, 55, o paciente fica acordado, função renal melhora, função hepática melhora, lembrar que a função hepática é um marcador importante aí no choque cardiogênico, né, tanto, não só função, mas lesão também, então transaminase, bilirrubina, tudo, a gente sempre vê junto, e o paciente fica lá com 50 de PM. Às vezes você vasodilata ele com 50 de PM, você liga niprid porque você precisa que o VA funcione para ele não ficar congesto, né, na ECMO-VA, que é uma das emergências da ECMO-VA, é o VA parar de vez, né? Então você dá o fluxo pela ECMO e você quer que o VA consiga ejetar um pouquinho para o paciente não ficar congesto, né? E aí, para mim, isso já é uma prova de conceito, de que o paciente ele consegue tolerar pressões baixas e, como regra geral, isso que é observado é isso. Agora, como que a gente vai fazer isso? É muito difícil fazer um ajuste desse no estudo observacional, né? Eu acho que eventualmente pode ser que alguém queira randomizar mesmo e ver alvo de PA no choque cardiogênico com um índice cardíaco baixo, né? Acho que não tem que ser todo choque cardiogênico, porque se o paciente já evoluiu para uma fase vasoplégica, aí talvez não seja bom deixar ele tão hipotenso, né? Se ele já está se comportando como um paciente um choque mais inflamatório, né? Entendeu? Então, depende muito do cenário clínico, né? Tá? Pensando... porque pensando em etiologia, tem duas principais, né? Tipo, infarto e paciente com ser descompensado. Uma coisa é o paciente que tinha uma função adequada e daí infartou e perdeu agudamente função sistólica. E a outra é um paciente que tinha uma miocardiopatia, enfim, de qualquer etiologia, e que ao longo de meses ou anos foi perdendo função sistólica e por algum motivo descompensa. Para mim, não ficou muito claro como diferenciar essas duas, assim, como tratar esses dois pacientes, porque acho que eu nem tinha isso tão claro, mas vendo tudo isso, talvez sejam pacientes muito mais diferentes, com uma doença em comum, uma situação em comum, que é o choque cardiogênico, e que se a gente aplicar as mesmas coisas para os dois, acho que parece que vai dar errado. Isso faz bastante sentido, e aí eu acho que, não sei se vocês viram lá na UTI clínica, na UTI geral do INCOR, mas o paciente crônico, especialmente que tem ventrículo dilatado, um pouquinho que você faz dilata ele aumenta muito ele aumenta muito de volume sistólico. E a mesma coisa o balão dá um ganho discreto de redução de pós-carga, que dá um ganho de volume sistólico que ele sai do choque, entendeu? Que ele compensa o choque, vamos dizer assim, né? Então depende muito do tamanho do ventrículo. O paciente tem um ventrículo pequeno, ele não vai ter muito espaço provavelmente para vasodilatar e melhorar, se ele fez uma disfunção sistólica grave. Agora o paciente que já tem aquele ventrículo dilatado, remodelado, a hora que você vasodilata, provavelmente você ganha mais em volume sistólico e aí você consegue compensar o choque, entendeu? Então essa é uma informação bem importante. Os pacientes com Chagas são um grande exemplo, né? Lá na UTI geral de Costa, vocês vão ver, tem um monte de paciente que fica com balão e fica bem compensado por um bom tempo, assim. E aí fica na fila por causa do balão. Hã? Isso, às vezes fica com o balão e desmama do buta, né? E vasodilata. E aí, enfim, então isso depende um pouco da característica, isso que você falou, assim, se a gente fosse pegar uma informação que diferencia bem, talvez seja o tamanho do ventrículo, tá? Que o paciente pós-infarto não tem, é um ventrículo normal, de repente ele perde tudo, aumenta a pressão diastólica um monte, entendeu? Aí ele fica congesto muito mais rápido, porque a circulação pulmonar não está adaptada também,
né, diferente do crônico, e ele não tem ele não está dilatado para conseguir aumentar esse volume sistólico, né? E aí, se a gente for ver os estudos lá do balão, o estudo do IABP choque, ele é em pacientes pós-infarto com ventrículo normal, né, em teoria. E aí ele não tem um efeito bom, mas lembrar que aqui naquele estudo ele reduziu a necessidade de outros suportes mecânicos. Então, embora a mortalidade tenha sido a mesma, ele é um suporte mecânico, em parte ele funciona, né? Entendeu? Não dá pra gente dizer que não funciona completamente. Mas ele não muda a mortalidade, se você for pensar assim, né? Mas o outro grupo recebeu mais suporte mecânico, então tem que ter isso em mente. E no paciente crônico, aí a experiência que se tem dos cardiologistas, você vai falar, todo mundo fala, não, o balão funciona, pô. Eles pegam esses pacientes com IC crônica, funciona super bem, você segura o paciente até o transplante numa condição melhor, entendeu? Tá? Sim, sim. E geralmente os mais crônicos, né? As duas experiências pós-infarto, bem agudo mesmo, assim, tipo, inicialmente você até vê, tipo, cai bastante o vasopressor, dá até aquela esperança, só que os dois pacientes, tipo, entraram ali, bateram num platô e andaram de lado, galinharam e faleceram um pouco depois, assim. Aí que entra a ideia da ECMO no choque cardiogênico, mas assim, os americanos têm usado muito, até agora ninguém mostrou que eles estão conseguindo reduzir a mortalidade, assim, nos últimos 5 anos aumentou muito o uso de ECMO no choque e tal, então estamos para ver se isso vai, pelo menos numa série temporal, se vai apontar para uma redução de mortalidade, entendeu? E claro que depende muito da característica basal do paciente, às vezes o paciente já é muito doente, né, embora seja um pós-infarto, não sei quanto que isso vai dar certo, né, e, enfim, mas no choque cardiogênico pós-infarto, tem muito paciente que recupera o ventrículo, né, a hora depois você revasculariza, depois de um tempo ele recupera o ventrículo e consegue decanuar da ECMO. Tá? Mas geralmente os pacientes, os poucos casos que eu vi lá no Samaritano na época, o paciente fica com uma disfunção diastólica ferrada, ele fica difícil, assim, você consegue vasodilatar, você consegue tirar o suporte mecânico, mas depois ele fica com uma disfunção grave que vai ser, quase dependente ali da internação e provavelmente vai acabar indo para o transporte, mas às vezes ele consegue sair da ECMO, entendeu? Tá? Eventualmente pode ter um outro que consiga recuperar a função suficiente para não precisar de ponte de alguma outra coisa, né? Ele recupera e fica um tempo assim, né? Acho que a gente podia aproveitar também dos perfis hemodinâmicos, o que você trouxe ali são os perfis clássicos da IC descompensada, né? Quente seco e tal. Mas a gente tem os perfis do choque em si, né? Que você pode ter o paciente com... E aí, para diferenciar VD de VE, essas coisas, você chegou a ver alguma coisa disso? E o paciente que já entrou numa fase que o choque evolui, que ele vasodilata, a resistência vascular sistêmica cai, e aí ele tem um baixo débito, ou às vezes o débito normaliza, pós-infarto. Você chegou a dar uma olhadinha nisso? Eu até comecei a ver isso, minha próxima revisão é de choque. E daí vai ser quando eu realmente vou falar de diferenciar choque de VD, VE e choque biventricular. Como é um assunto que eu vi pouco, assim, choque de verdade, né? Eu vi os KEC, assim, aquele choque cardiogênico que compensou logo com uma dobuta, assim, eu nunca vi realmente paciente uns KD ou E na fase aguda, já peguei pacientes que estavam na fase compensada. Então, eu tentei responder minhas dúvidas. Então, eu vi muito pouco sobre essa questão de monitorização, então fica para parte daqui a um mês, na parte de choque, que eu vou explicar melhor. Saiu bem. Falou. Da saturação, Bruno, não sei, a minha impressão é que também ajuda, assim, naquele paciente que tem um débito baixo, mas o quanto ele é suficiente ou não, assim, sabe? De mais coisas, tipo, sei lá, a gente mede um débito é um 2,8. E o paciente tá meio estranho, tá meio mal profundido, mas mais nesse sentido, assim, do que como surrogate de débito mesmo, assim, sabe? Acoplamento, tipo, É. quanto isso tá acoplado pro doente, né? Quanto um débito baixo num cara que vive com um débito baixo não é suficiente para ele, e aonde essas demandas estão se encontrando, assim, tenho muita dúvida, porque você não tem alvo de PA, você não tem alvo de débito, você não tem alvo de nada.
Você faz o que você quiser, na verdade, né? Também tem isso. Mas é mais nesse sentido, assim, de... O problema da SPO2 é você tentar corrigi-la, às vezes ela é incorrigível, né? Porque ela é uma variável já dependente de várias coisas, né? Então, você consegue, de certa forma, aumentar, mas tem hora que você faz o que você quiser e você não vai acertar ela. E aí, se a perfusão melhorou, o lactato clareou, o paciente voltou a urinar. Para mim, isso, em teoria, eu acho que essa teoria ela é semelhante, não importa que é cardiogênico ou séptico, entendeu? Mas... Sim. Sim, sim, sim. Sim, não, exato. Aí até no choque séptico, eu pessoalmente gosto às vezes de colher gasovenosa e arterial e ter uma ideia do que está acontecendo, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ter a cautela de entender que às vezes por mais que eu corra atrás, eu não vou conseguir corrigir aquilo completamente, né? Mas claro, essa saturação venosa está 40%, está muito baixo, pô. Isso aí o paciente está extraindo tudo que dá para extrair, né? Então, num contexto de choque, que você tem suspeita de choque, você tem que otimizar isso aí, né? De alguma forma, como for possível. Mas aí tomando cuidado de, uma vez que você melhorou a perfusão com outros parâmetros também, não ficar só nela, né? E outra coisa que é muito frequente, às vezes, é quando está desmamando a dobuta. E aí, às vezes, é interessante, porque aí você vai vendo o SPO2 cair, aí você pode mudar um pouco a interpretação, você vê assim, putz, talvez não vai dar para eu ser muito rápido aqui, porque o paciente não vai tolerar, né? Não sei se vocês viram isso também, porque geralmente o pessoal da Unicor gosta de coletar todo dia, às vezes mais do que uma vez por dia, né? Para ver isso aí. Virando aí do lado. Então, basicamente, eles seguiam muito por lactato e saturação venosa central no manejo. Essa alimentação talvez seja melhor do que sim. A minha pergunta era outra, na verdade, só aproveitei o gancho. São duas. Eu queria saber se tu leu alguma coisa tridil versus niprid. Acho que é uma dúvida que aparece de vez em quando, principalmente paciente isquêmico, assim. E eu nunca li, eu confesso. E a outra dúvida é de associação de anatrópica. Eu vi que tu falou do estudo que está em andamento. Se tem alguma coisa publicada atualmente, ou se tem só isso que está em andamento. É uma coisa que a gente acaba vendo um pouco também na UTI de Encore, assim, a nossa fila de transplante é muito cruel, né? Demora muito. Então, o que existe de estudo externo, assim, é muito diferente, né? Não dá para extrapolar a realidade do que é fora do Brasil para o que é nosso. O paciente aqui fica semanas, às vezes, mais do que semanas com balão. Isso não é uma coisa que está escrita em lugar nenhum na literatura, porque isso não existe, né? Assim, esperar tanto tempo, talvez, por um transplante como a gente vê aqui, que a nossa oferta de órgãos ainda é muito ruim. Eu acho que nesse desespero de paciente, né, bom candidato para transplante, não tem órgão, um balão, dobuta no talo, eu vi algumas vezes, assim, inotrópico ser associado um ao outro, assim, até a levosimedan, que é uma droga que eu não tenho muita coragem de usar, para mim, droga não titulável não é, assim, muito segura nesse sentido, mas mais, sei lá, dobutamil-renone, às vezes a gente vê usar, assim, eu não sei quanto isso tem impacto de aumento de arritmia ou de fato melhora. Acho que... Eu não encontrei nada, foi uma coisa que eu procurei ativamente, principalmente associação de inotrópico, porque eu tive um caso no INCOR recente, que estava com dose máxima de dobuta, super jovem, é aquele que ficou com você, no trauma, que acho que até tem algumas pessoas que conhecem, e ele não era candidato a transplante, então ele ficou 20 dias comigo na reta, no PS do INCOR. E quando chegou na dose máxima de dobuta e ele piorando, a gente não tinha muita coragem de parar o suporte ali, apesar de não ser candidato a dispositivo de assistência mecânica, e daí a gente colocou milrinone junto. E eu até fui procurar na época se teria alguma coisa, não achei nada, não sei se não soube procurar, foi quando eu encontrei o estudo do levosimendan que está em andamento, e ele melhorou. Assim, é o meu super N de um caso, mas foi o que foi ponte para ele melhorar, e hoje em dia ele conseguiu desmamar do inotrópico. E com relação a niprid e tridil, não encontrei nada também. Aqueles dois estudos, um usava
são contextos diferentes, né? Um é em ser descompensado, o outro é em ser descompensado com choque cardiogênico. Até tinha niprid e tridil no segundo estudo, mas eu não achei nada que comparasse as duas drogas. Eu só achei estudo de, tipo, dar diurético e vasodilatador, que vasodilatar vai melhor, mas não com qual vasodilatador usar. Isso, o... Do quê? Ah, sim. Isso que tem uma teoria fisiopatológica forte, o estudo em animal lá, em cachorro, que ligou a DA, aquela coisa toda que aumenta o consumo de oxigênio com seus unipulsados por roubo de fluxo, né? Essa é a teoria por trás, mas isso é para síndrome aguda, para isquemia, né? E mais para emergência hipertensiva do que para o choque, né? Eu realmente não sei aí. Eu acho que se você quer vasodilatar para aumentar o débito, tem que ser lipid, né? Exatamente, Aí, exato. Né? Eu parei para olhar na exato, Aí, enfim, aí não vai ser tão eficiente, provavelmente, né? Não vai ser. E a nitroglicerina passou de 24 horas e taquifilaxia, ela vai perdendo efeito rapidamente e aí você vai aumentando a dose, enfim, o paciente começa a ter cefaleia, com niprid também, né? Mas uma hora. Ah. Aham. Aham. É difícil, são todos casos muito complexos. E aí, se a gente for para os Estados Unidos, o paciente da fila que não tem coração, ele vai ganhar um HeartMate pronto, né? Que é o que a gente não tem aqui, né? Você não tem um dispositivo de assistência de longa permanência aí, né? Bom, em relação às drogas, acho que você trouxe a revisão sistemática ali, aquela do ICM, não é? Da adrenalina. Adrenalina. Isso, até um tempo atrás, muita gente fala assim, pode usar adrena tal, especialmente se for VD, né? Tem essa ideia de que talvez pro VD, como ela aumenta o retorno venoso, mais do que como ela tem efeito inopressor, né? Ela aumenta mais o retorno venoso também, que ela talvez seria bom quando o choque é mais VD. Então, isso a gente não tem essa granularidade nesse resultado, mas... E eu realmente acho que aí, dos observacionais, a tendência é os pacientes, eles vão mal com a adrena, porque a adrena é a droga de resgate, entendeu? O paciente ele já tentou na hora de ter o botão errado e liga a adrena. Então, não adianta, você pode ajustar por o que você quiser na análise. É viés de seleção mesmo, você condiciona a análise ao paciente que é mais grave, você pode até tentar fazer ajuste e não vai resolver, entendeu? Então é difícil de você conseguir diferenciar isso, mas eu acho que a tendência atual é evitar, sim, então, usa do buta e a adrenalina fica como droga de situações mais extremas, se você achar que você tenta, ver o que dá, né? Tá, mas do ponto de vista farmacológico, ela aumenta muito o consumo de miocárdio de oxigênio, então para isquêmico, com certeza não é uma coisa boa, né? E para não isquêmico, esse aumento de consumo miocárdico também pode fazer com que o coração entre numa espiral de piora de função, né? Tá? Acho que é bom ter isso aí em mente. E vaso, você falou, não tinha nada. Hã? Pergunta? Então pergunta aí. Eu respeito.
Deixa a Bruna responder, então, sobre se vasodilata ou dá inotrópico primeiro, nesses casos. Eu acho que eu comecei a revisão com essa dúvida. E é muito difícil de responder. Porque o que tem de estudo foi o que eu mostrei, de que, beleza, vasodilatar vai bem, mas eu vasodilato quando e vasodilato quanto? Não sei. O que eu, assim, minha vasta experiência que eu faço na prática. Eu passo uma PAI, porque eu tô com medo e eu quero ter um paciente mais na mão, e daí eu começo a vasodilatar. Se tá dando errado, eu troco para inotrópico, e se até que tá indo bem, daí eu penso em associar o inotrópico no segundo momento, se eu não acho que só a vasodilatação tá resolvendo. Eu até tentei procurar coisas mais objetivas de parâmetro de pressão, ou sei lá, qualquer outra coisa, e a única coisa um pouco mais palpável foi essa diretriz de IC, a diretriz brasileira, que mostrava aquela diferença de pressão sistólica entre 85 e 110, mas eu não sei nem de onde eles tiraram esse valor. Eu fui procurar, procurei referência de onde eles falam isso, não tem. Então, mesmo de meta de pressão, não tem nada, né? A gente, sei lá, eu pelo menos guio para uma média mais baixa, ali em torno de 60, 65. Mas, assim, não sei de onde. Aí não tem resposta certa, né? O Zampieri, uma época, ele queria fazer um trial disso, ele não conseguiu. O pessoal achou que não. Eles não querem. Acharam que não ia ter. Ninguém ia querer participar do trial, entendeu? Sim. O que de novo, Fred, eu acho que tem que pensar um pouquinho no raciocínio lá do balão. Se você pega um cara pós-infarto e que tá com choque cardiogênico, que o ventrículo é pequeno, você não vai adiantar vasodilatar ele, muito pouco provável. Você vai ter que dar inotrópico, você tem que surrar o ventrículo ali e abrir a artéria logo e etc, entendeu? Agora você tem uma IC crônica. Isso a gente tem vários casos aí, não sei se vocês pegaram, mas às vezes pega um paciente com IC crônica, o ventrículo grande lá de 70, 80, você vasodilata, ele responde muito bem muitas vezes, né? E com essa pressãozinha limítrofe, 80, 90, às vezes ele chega com 80 por 60, dá para vasodilatar. Desde que ele esteja com a pé invasiva ali, você consegue monitorizar, acho que dá para tentar vasodilatar primeiro, entendeu? E posso ser bem sério, não tem que ter medo de dar uma dobutinha, entendeu? Nesse caso, às vezes porque, eu vou ser bem sério, às vezes é mais fácil você ligar a dobuta, ficou uma dose baixa ali, 2,5, 5, respondeu bem, com uma dose baixa, e aí você transiciona para vasodilatador, que é o que você vai fazer com um ou com outro, você vai dar vasodilatador depois, né, se ele tolerar. Então, eu não sei se precisa sofrer muito com essa decisão não, assim, eu acho que se você acha que, esse cara aqui tem cara que chegou, ele não tá tão hipotenso, né? Mas é que o vasodilatar dá mais trabalho se ligar do buta. Eu acho que depende do contexto. Mas eu não sofreria muito se chegar assim, não deu, vou ligar do buta logo. Beleza, é o que o guideline recomenda, pô. Ele fala se a histórica tá abaixo de 80, dá do buta logo, entendeu? Você pode tentar de vazar? Pode, mas... Não, acho que não precisa ser totalmente liberal, mas eu acho que a gente não precisa sofrer tanto assim nesse negócio. Isso aí acontece. E, enfim, acho que é isso. Essa parte a gente fecha. Fala, Francisco. Bruno, parabéns aí. Acho que a gente tem não muita evidência, mas pelo menos mais literatura de IC aguda, IC coisa, mas dentro das etiologias, tirando o infarto e a IC de alguém, eu tenho muito medo de IC aguda valvar, né? E na minha memória de clínico, o paciente ambulatorial tinha alguns que tinham que ter uma frequência mais baixa, outros que tinham que ter frequência mais alta,
no manejo entre o diagnóstico e esse cara eventualmente ir operar essa válvula aguda, você chegou a ver alguma coisa sobre algum manejo especial, alguma coisa diferente? Tem alguma coisa específica publicada sobre esses? Essa daí, Francisco, é o seguinte, cara, você valvar aguda, ou a insuficiência aórtica ou a insuficiência mitral, certo? Insuficiência aórtica você não pode passar balão, na mitral você deve. É isso que tem diferente. O resto, geralmente na mitral aguda o paciente vai fazer edema agudo, desproporcional à disfunção ventricular, você vai notar isso, você passa um balão até para a cirurgia, é o que dá para você fazer. Tá? Que é uma indicação aí, quando o pessoal vê isso na prática, é bem mágico, assim dizem, né? Quando você faz isso. Na ótica você não pode, obviamente. E os outros você pode ter uma estenose que descompensa, aí na estenose mitral você tem que deixar a frequência mais baixa, aí aquelas coisas, né? Pra você fazer. Mas a gente teve um caso uns anos atrás aí que deu um beta-blocador para estenose mitral, o paciente estava em edema agudo, quando deu beta-blocador aí que chocou e parou de vez. Entendeu? Então, aí acho que também tem que ter, quando o paciente está muito descompensado, tem que tomar cuidado. Tá? Acho que, mas não tem grandes segredos, aí é cirurgia, entendeu? Tem que ir para um lugar que possa operar. Se for um caso, se for um caso que isso é possível, né? Pô, mas haver disfunção valvar grave, insuficiência grave, isso aí dá para ver no eco bem, né? Você vai ver uma baita regurgitação, você pede se você está inseguro, pede um eco oficial, né? Entendeu? Mas eu acho que isso vocês conseguem, isso para mim é uma habilidade considerada eco básico, né? Você vê uma regurgitação valvar importante, botar lá um Doppler e ver que tem uma baita regurgitação. Você não vai saber quantificar, mas você vai ver que tem um negócio muito errado vai acontecer. Entendeu? Mas eu acho que o principal na prática é isso. E se tiver pressão, por exemplo, na insuficiência mitral, você pode tentar vasodilatar, né, para ir mais para frente, se for possível. Se estiver chocado, aí bom. Entendeu? Mas é cuidar para não aumentar a pós-carga, né, quando você tem esses valvares graves, né, não deixar o paciente hipertenso, aí você vai piorar ainda mais o quadro, né? Tá bom? De ter valvar aguda, assim, eu desisti porque não era muito bom. E, quando eu rodei no Samba, eu pedi pra Lívia dar uma aula, ela disse, eu tenho uma aula pronta e que é o que eu aprendi ao longo da minha vida e o que eu li em todos os lugares possíveis e a evidência é baixíssima, tipo, opinião de especialista, opinião da Lívia, assim. E coisas que fazem sentido fisiopatologicamente, assim, não, mas tipo, cara, quantas vezes a gente vê assim, não, vai compensando aí que a gente vai ver a cirurgia, quando é que vai sair. Na prática, nunca sai a cirurgia no dia, né?